A luz da manhã continuava entrando devagar, filtrada pelas cortinas que deixo sempre meio abertas, como se eu gostasse que o dia chegasse aos poucos, sem me assustar. Fiquei ali parado por alguns instantes, observando o desenho da claridade no chão da sala, aquele retângulo dourado que parecia respirar junto comigo. Era estranho perceber que, mesmo num momento tão simples, meu corpo parecia reagir como se estivesse carregando o peso de horas de esforço, quando tudo que eu fiz foi acordar, levantar da cama e colocar a chaleira no fogo. Às vezes penso que acordar aos 68 anos é um tipo diferente de exercício, um que exige paciência, escuta e, principalmente, coragem. Encostei a mão na borda do balcão da cozinha e senti o tremor leve percorrendo meus dedos, quase imperceptível, mas presente o suficiente para me lembrar que nada ali dentro estava funcionando com a mesma desenvoltura de antes. E não era só o tremor. Era o jeito como meu corpo demorava para esquentar, para acordar de verdade. Um motor antigo que precisa de alguns minutos a mais para pegar no tranco. Enquanto o aroma do café recém-passado se espalhava pela cozinha, fiquei pensando na pergunta que eu mesmo me fiz mais cedo: por que meu corpo demora tanto para se recuperar de qualquer esforço? Essa pergunta vinha me acompanhando há meses, talvez anos, mas hoje ela soava diferente. Hoje ela parecia exigir resposta. Levei a xícara até a varanda, minhas pernas pesadas como se cada passo fosse atravessar areia fofa. Sentei na cadeira de madeira que rende toda vez que eu encosto, mas que de alguma forma me acolhe como um velho amigo. A vista dali é simples, a rua estreita, algumas árvores teimosas que insistem em ficar verdes mesmo no frio, os vizinhos que passam com seus cachorros ou sacolas de pão. Eu sempre gostei de observar movimento, talvez porque o meu próprio movimento anda meio preguiçoso. Enquanto bebia meu café, senti aquela dorzinha chata na parte de trás das coxas. Não uma dor insuportável, mas uma presença constante, como alguém batendo o dedo na mesa sem parar. Lembrei de quando as dores começaram, por volta dos meus 60 anos, primeiro só nos dias frios, depois em qualquer dia que eu exagerava um pouco na caminhada ou subia uma escada mais rápida. A princípio nem dei bola. Dizia a mim mesmo que era normal, que a idade chega para todos. E chega mesmo. Mas eu percebi que estava usando essa desculpa para ignorar o fato de que algo ali dentro estava se deteriorando mais rápido do que eu gostaria de admitir. Minha teimosia sempre foi grande. Daquelas de fazer exame só quando a situação já está caindo aos pedaços. Vai passar sozinho, eu dizia. Quase como um mantra. Só que dessa vez não passou. E então veio aquele dia, o dia que me fez procurar o médico. Lembro como se fosse agora, uma manhã comum, eu subindo o pequeno lance de escadas que leva ao hall do prédio. Um lance que eu sempre fiz sem pensar, sem medir passos, sem segurar no corrimão. Mas naquele dia, antes mesmo de chegar no meio, minhas coxas pareceram desligar. Foi como se alguém tivesse puxado a tomada da minha energia. O coração acelerou rápido, como se tivesse corrido uma maratona, e minhas mãos ficaram frias. Encostei no corrimão, tentando respirar, tentando entender por que algo tão simples tinha me deixado daquele jeito. Naquele instante, fiquei com medo. Medo de cair. Medo de não conseguir continuar. Medo de que ali estivesse o sinal de algo grave. Só depois de alguns minutos parado consegui seguir, devagar, como se cada degrau fosse uma montanha. Quando finalmente cheguei no consultório, o médico me recebeu com aquele olhar calmo e firme que, dependendo do estado emocional da gente, pode ser mais assustador do que reconfortante. Contei tudo, as dores, a fadiga, o cansaço inexplicável. Ele me ouviu com atenção, fez alguns testes simples, apertou aqui, levantou ali, pediu para eu caminhar um pouco pelo consultório. Depois se sentou, cruzou as mãos e disse com uma tranquilidade que quase me desconcertou: Antônio, seus músculos estão pedindo combustível. E estão pedindo faz tempo. Aquela frase ficou gravada na minha cabeça como se tivesse sido escrita a ferro quente. Não era uma ameaça, nem um diagnóstico aterrorizante. Era um alerta. Claro, direto, impossível de ignorar. O médico explicou sobre a perda de massa muscular típica da idade, sarcopenia, ele disse, um nome bonito para algo nada bonito. Falou que depois dos 60 o corpo começa a diminuir a quantidade de músculo de forma silenciosa,
como se alguém estivesse apagando a luz aos poucos, até a gente notar que está quase no escuro. E quando nota, já está difícil enxergar o caminho. Ele falou da recuperação lenta, da energia que parece evaporar, dos hábitos culturais que aprendemos desde cedo, café fraco de manhã, almoço corrido, proteína só de vez em quando, e aquele costume de achar que comer pouco é sinal de boa saúde. Eu me vi em cada frase que ele dizia. Saí do consultório carregando um misto de sensações que me acompanhou até em casa: preocupação, vergonha, teimosia, medo. Mas havia também uma pequena chama de esperança. Uma chama tímida, quase escondida, mas viva. Ele disse que meu corpo ainda respondia bem, que não era tarde, que pequenas mudanças podiam fazer diferença real, bastava dar ao corpo o que ele precisa: hidratação adequada, caminhadas regulares e a tal super farinha funcional, rica em proteínas vegetais, fibras e micronutrientes que ajudam na manutenção muscular. O nome era quase engraçado: super farinha. Eu até brinquei com ele, perguntando se aquilo ia me transformar em super-herói. Ele riu, balançou a cabeça e disse: só vai te ajudar a ser o Antônio que você ainda pode ser. Essa frase me acompanhou por todo o caminho de volta. Quando terminei meu café naquela manhã na varanda, percebi que algo dentro de mim tinha mudado. Era como se uma porta tivesse sido aberta, não para um mundo mágico, mas para a realidade que eu vinha evitando. Talvez eu estivesse diante de um começo. E começos, aos 68 anos, têm outro peso. Não são mais sobre correr atrás de sonhos impossíveis. São sobre recuperar aquilo que dá sentido aos dias, a autonomia, a força, a dignidade de fazer as próprias coisas. Levantei da cadeira devagar, sentindo os joelhos reclamarem só um pouquinho. Entrei de volta na cozinha e olhei ao redor, como se aquilo que eu precisava começar estivesse ali, escondido entre a chaleira, o filtro de café e a fruteira quase vazia. E naquele silêncio matinal, fiz uma promessa silenciosa a mim mesmo: hoje eu começo. Nem que seja aos poucos. Nem que seja tropeçando. Mas eu começo. Continuei amanhã como quem caminha devagar dentro de um terreno desconhecido. Abri a geladeira com a sensação de que estava olhando para ela pela primeira vez, como se aquele simples ato carregasse a responsabilidade de decidir o rumo dos meus próximos anos. Havia ali meia garrafa de água, um resto de feijão de 2 dias atrás, uma fatia de queijo embrulhada num plástico transparente e um pote de margarina quase no fim. Nada que lembrasse o combustível que o médico mencionou. Olhei para tudo aquilo e senti um certo constrangimento, como se a geladeira refletisse o jeito desleixado com que eu vinha tratando o meu corpo. Um desleixo silencioso, sem intenção, mas ainda assim presente. Fechei a porta devagar e apoiei as 2 mãos na pia, respirando fundo. Senti um pequeno incômodo nas costas, aquela dor fininha que aparece quando fico curvado por mais de alguns segundos. Me endireitei, passei a mão no rosto e pensei que talvez eu precisasse começar do jeito mais simples possível: água. A tal hidratação que o médico tanto reforçou. Peguei a garrafinha azul que deixo sempre na mesa da varanda, enchi de água filtrada e dei alguns goles longos. A água desceu fazendo um caminho frio pelo peito, quase como se limpasse algo por dentro. Nunca fui de beber muita água, confesso. Sempre achei que isso era exagero da geração mais nova, mas naquele momento percebi o quanto meu corpo devia estar esperando por algo tão básico. Decidi então que, antes de qualquer mudança grandiosa, eu iria ao mercado comprar algumas coisas. Talvez a tal super farinha funcional, talvez mais frutas, talvez até um frango para dividir em porções. Só de pensar nisso, minhas pernas pareceram reclamar um pouco, aquele peso habitual, como se cada passo tivesse que pedir permissão para acontecer. Mas ainda assim, vesti minha camisa mais leve, calcei o tênis que uso nas caminhadas e desci as escadas devagar. Dessa vez segurando firme no corrimão, embora me perguntasse se isso era um sinal de prudência ou de fraqueza. Talvez fosse os dois. A rua estava começando a ganhar barulho. O cheiro de pão fresco da padaria me alcançou antes mesmo de eu virar a esquina. Vi Dona Mariana passando com o cachorro dela, aquele poodle que late até para a própria sombra. Ela me deu um aceno animado, daqueles que só quem acorda feliz consegue dar. Respondi com um sorriso pequeno, discreto, talvez por ainda estar preso naquela teimosia de não querer admitir para os outros que eu não estava bem.
Cheguei ao mercado e fui direto para a parte das frutas. Peguei bananas, maçãs, um cacho pequeno de uvas. Fui escolhendo tudo devagar, como se cada fruta estivesse me testando, perguntando se eu realmente estava disposto a mudar. Depois fui para a prateleira dos produtos naturais. Confesso que me senti meio deslocado ali. Havia potes coloridos, embalagens com nomes que eu nunca tinha visto, palavras como proteína vegetal, ômega, antioxidante, fibras solúveis. Até que encontrei um pacote simples, com rótulo discreto, escrito apenas farinha funcional, mix proteico. Fiquei segurando o pacote com as duas mãos, tentando entender se aquilo faria mesmo diferença para mim. Lembrei das palavras do médico: não é mágica. É consistência. Respirei fundo e coloquei no carrinho. Quando cheguei em casa, estava cansado como se tivesse caminhado quilômetros. Senti o suor frio na nuca, e minhas mãos tremiam um pouco enquanto guardava as coisas. Mas junto desse cansaço havia algo diferente, algo que há tempos eu não sentia, um pequeno orgulho. Pequeno, mas real. Era como se eu tivesse dado um passo para fora de uma sombra que eu nem sabia que estava me cobrindo. Preparei um copo de vitamina simples, leite, banana e uma colher da tal farinha. Misturei com uma colher comum, porque o meu liquidificador faz um barulho tão alto que parece que vai decolar da pia. O cheiro era agradável, e o sabor, bom, era diferente, mas não ruim. Tinha uma textura mais espessa, como se eu estivesse bebendo algo que realmente alimentava. Sentei-me na varanda e tomei devagar, sentindo a manhã avançando, sentindo a brisa brincar com a cortina, sentindo uma estranha tranquilidade que há muito tempo não visitava meu corpo. Depois da bebida, resolvi caminhar um pouco dentro do próprio apartamento, só para aquecer as pernas. Passei pelo corredor observando cada detalhe, a foto antiga da minha família pendurada na parede, o abajur que ganhei no meu aniversário de 50 anos, a mesa de madeira com algumas marcas que nunca consegui tirar. Tudo parecia mais vivo, como se meus olhos estivessem finalmente enxergando o que sempre esteve ali. Quando parei em frente ao espelho da sala, olhei para mim com mais sinceridade do que costumo olhar. Notei o cansaço nos olhos, sim, mas notei também a vida. Uma vida que ainda estava ali, esperando para ser cuidada. Toquei meu próprio ombro, senti a pele, senti a estrutura do osso por baixo, senti a fragilidade, ao mesmo tempo, a resistência que ainda existia em mim. Sentei-me no sofá e deixei o corpo afundar no estofado que já cedeu um pouco com o tempo. Fiquei olhando a janela aberta e pensando em como as mudanças começam assim, pequenas, quase invisíveis. Uma garrafinha de água, uma colher de farinha, uma ida ao mercado. E ainda assim, essas pequenas coisas pareciam ter o poder de reorganizar algo dentro de mim, como se colocassem cada peça no lugar, devagar, com cuidado. Foi então que senti, pela primeira vez em muito tempo, uma leve vontade de caminhar pelo bairro mais tarde. Nada demais. Só um passeio curto, talvez até a praça onde costumo observar os velhinhos jogando dominó. Não para me provar nada, mas para me sentir vivo. Para testar, com gentileza, como meu corpo reagiria. Fiquei ali imaginando isso, enquanto o sol começava a entrar mais forte pela janela e aquecia meus pés. O calor me trouxe uma sensação de acolhimento, como se o dia estivesse me abraçando e dizendo, calma. Vai no seu ritmo. E talvez seja isso mesmo. Talvez seja uma questão de ritmo. Um ritmo novo, mais lento, mais atento, mais honesto. Um ritmo que eu preciso aprender a respeitar. Peguei meu caderno antigo, aquele em que anotei tantas coisas sem importância, e resolvi escrever a data. Só a data. Parecia pouco, mas para mim era o registro simbólico do começo de uma nova fase. Um ponto de partida. Uma marca silenciosa na página branca. Enquanto escrevia, percebi que minhas mãos tremiam menos. Não sei se era impressão, esperança ou se o corpo realmente estava respondendo ao cuidado que comecei a ter com ele. Mas naquele momento, pouco importava. O que importava era a sensação de estar fazendo algo por mim. E pela primeira vez em muito tempo, senti uma vontade suave de continuar. Mais tarde, quando o sol já tinha subido o suficiente para iluminar toda a sala, senti aquela inquietação boa que me dizia para levantar do sofá.
Era como se meu próprio corpo estivesse curioso para saber como reagiria depois da manhã diferente que eu tinha vivido. Passei a mão nos joelhos antes de me levantar, um gesto automático que sempre faço, como quem pede licença para o corpo antes de colocar movimento nele. Senti um estalo leve, familiar, mas não houve dor forte. Apenas aquela rigidez que parece acompanhar todos os meus primeiros passos do dia. Caminhei até o quarto para pegar um boné que quase nunca uso, mas que naquele dia fez sentido. Talvez porque eu tivesse decidido sair com mais intenção, não apenas como quem vai na esquina comprar pão. Sair para caminhar com propósito, ainda que fosse um propósito pequeno, sentir minhas pernas outra vez, medir minha resistência, perceber meus limites sem medo deles. Coloquei o boné, ajeitei a aba com cuidado e respirei fundo, como se aquele ar enchesse não só meus pulmões, mas também minha coragem. Quando abri a porta do apartamento, o corredor do prédio estava silencioso, exceto pelo barulho distante do elevador subindo e descendo. Cada passo ecoava um pouco, e esse eco me deu a estranha impressão de estar ouvindo meu próprio ritmo interno. Ao descer as escadas, segurei o corrimão com firmeza. Ainda era um hábito recente, mas dessa vez não senti vergonha. Senti apenas prudência, e talvez até um certo carinho por mim mesmo. E percebi que estava descendo com menos dificuldade do que nos últimos dias. Não era uma festa, não era um milagre, mas era diferente. Mais leve. Quando coloquei os pés na calçada, senti o ar fresco bater no meu rosto. A rua estava movimentada, mas não barulhenta demais. O cheiro de café vindo da padaria misturava-se com o perfume doce das flores da árvore em frente ao prédio. Comecei a andar devagar, como quem experimenta uma música nova, tentando encontrar o compasso ideal. A cada passo, eu observava meu corpo com atenção, o movimento das pernas, a posição da coluna, o balanço dos braços. Eu queria entender como estava me sentindo, queria ouvir cada sinal. Logo na primeira quadra, senti um leve cansaço nas coxas. Era aquele cansaço que chega rápido, como se os músculos estivessem reclamando da surpresa de serem usados. Mas não era o cansaço que me assusta. Era o tipo de cansaço que conversa, estamos trabalhando, só isso. Segui caminhando, um passo de cada vez, tentando não me exigir mais do que o necessário. O sol estava morno, iluminando as fachadas das casas antigas do bairro, e esse brilho dourado fazia tudo parecer um pouco mais caloroso, até as partes do meu corpo que insistiam em reclamar. Passei em frente à banca de jornal que costumo visitar nas manhãs de domingo. Seu Ribeiro, o dono, estava sentado numa cadeira de plástico, lendo um jornal aberto no colo. Quando me viu, levantou a mão e sorriu, aquele sorriso simples que sempre me transmite a sensação de pertencimento. Acenei de volta, sem parar de caminhar, porque eu queria manter o ritmo. Era quase como se eu estivesse conduzindo uma conversa silenciosa entre minha mente e minhas pernas, negociando cada metro percorrido. Ao chegar na pequena praça do bairro, ouvi o som familiar das peças de dominó batendo na mesa. O grupo de senhores que joga ali todas as tardes já estava reunido, cada um com seu jeito particular de reclamar ou comemorar as jogadas. Sentei num banco próximo, só para observar. Gosto de ver o jeito como eles se envolvem no jogo, como se cada rodada fosse um assunto de estado. E, pela primeira vez em muito tempo, senti uma pontada de vontade de me juntar a eles algum dia. Não naquele momento, ainda não. Mas a vontade estava lá. E só isso já significava muito. Fiquei sentado por alguns minutos, sentindo meu corpo recuperar o fôlego. O sol esquentava meus ombros, e a brisa leve fazia a sombra dançar nas folhas das árvores. Respirei fundo e percebi que o ar estava entrando de maneira mais tranquila do que nos últimos dias. Minha respiração não estava tão curta, não havia aquele aperto desconfortável no peito. Senti um orgulho silencioso, uma sensação quase infantil de conquista. Era como se meu corpo estivesse me dizendo, viu? Ainda dá. Depois de descansar um pouco, levantei-me devagar, sentindo minhas pernas responderem com uma firmeza que me surpreendeu. Comecei a caminhar de volta para casa, desta vez um pouco mais confiante.
O caminho parecia mais curto, talvez porque eu estivesse mais presente, mais atento aos detalhes, o som dos pássaros no fio de luz, o cheiro de comida vindo da janela de algum apartamento, o barulho suave de uma bicicleta passando perto de mim. Quando cheguei ao prédio, subi as escadas com cuidado, mas notei que não precisei parar no meio. Meu coração acelerou, sim, mas de um jeito controlado, sem aquela sensação de desespero que senti no dia do susto. Entrei no apartamento sentindo um misto de alívio e felicidade. Tirei o boné, coloquei-o na mesa da sala e fui direto beber um pouco de água. Enquanto bebia, senti o frescor descendo pela garganta e pensei em como um gesto tão simples podia soar quase como uma celebração. Sentei-me na mesma cadeira da varanda onde comecei o dia e deixei que o vento leve me tocasse o rosto. O cansaço estava ali, claro. Mas era um cansaço bom, um cansaço de dever cumprido, de movimento, de vida acontecendo. Fechei os olhos por um instante e ouvi meu próprio corpo, não com medo, não com preocupação, mas com atenção genuína. E, de algum jeito difícil de explicar, senti que eu estava dando um passo, talvez pequeno, talvez tímido, mas real, em direção a uma versão de mim que eu achava que já tinha se perdido. Uma versão que ainda quer viver bem, com autonomia, com dignidade, com cuidado. E foi ali, sentado na varanda, que percebi que pelo menos uma coisa dentro de mim tinha mudado de verdade, eu queria continuar. Quando entrei novamente em casa, senti aquele silêncio familiar me envolver, o tipo de silêncio que sempre me acompanhou, mas que naquele momento parecia diferente. Em vez de frio, vazio, ele soava acolhedor, como se estivesse me recebendo depois de uma pequena vitória. Caminhei devagar até a cozinha, certo de que precisava comer alguma coisa leve, talvez uma fruta, talvez repetir a vitamina que tinha feito mais cedo. Abri a geladeira, peguei uma maçã e fiquei um instante olhando para ela, como se aquela fruta simples representasse mais do que realmente era. Era quase simbólica, um gesto pequeno que eu antes ignorava, mas que agora fazia parte de uma nova construção. Lavei a maçã na pia, senti a água fria escorrendo pelos dedos e percebi de novo que o tremor das mãos estava menos evidente. Ainda lá, mas mais discreto, como se estivesse perdendo força diante das outras mudanças que começaram a acontecer dentro de mim. Dei a primeira mordida e senti o sabor doce, fresco, espalhar-se pela boca. Não sei se era fome ou a percepção mais aguçada daquele momento, mas parecia que fazia anos que eu não saboreava algo com tanta calma. Comi devagar, quase em silêncio, enquanto a casa permanecia tranquila ao meu redor. Depois de terminar, fui até a sala e me sentei no sofá, deixando o corpo descansar no estofado macio. Passei a mão no braço da poltrona, observando os detalhes do tecido, tentando perceber sensações que antes eu ignorava. O toque, a textura, o apoio. Tudo parecia mais nítido desde a manhã. Talvez porque, pela primeira vez em muito tempo, eu estivesse realmente presente em cada gesto, em cada respiração. Levei alguns minutos ali, apenas respirando, permitindo que o corpo se acalmasse. Era como se eu estivesse tendo uma conversa interna, aquelas conversas que a gente tenta evitar por anos até não ter mais escolha. Pensei nas palavras do médico, especialmente quando ele disse que a perda de massa muscular é silenciosa. Fiquei repetindo isso na cabeça. Silenciosa. Talvez silenciosa demais. Porque quando a gente percebe, ela já roubou mais do que deveria: disposição, equilíbrio, força e, principalmente, confiança. E eu queria recuperar isso. Nem que fosse devagar. Levantei do sofá e fui até o quarto procurar meu caderno novamente. Aquele caderno antigo, com folhas amareladas, já ganhou novos significados desde que escrevi a data nele pela manhã. Decidi anotar como tinha sido a caminhada, nada muito detalhado, apenas alguns pontos: o percurso, a sensação nas pernas, o ritmo da respiração, o cansaço. Parecia bobo, quase infantil, mas para mim era importante registrar. Era como se, ao escrever, eu estivesse deixando provas físicas de que o processo estava acontecendo, mesmo que lentamente. Enquanto escrevia, lembrei da minha irmã, a Vera, que sempre me chamou de teimoso. Ela dizia que eu só aceitava fazer mudanças quando batia de frente com o muro. E talvez ela tivesse razão. Não era fácil admitir isso,
mas a vida ao longo dos anos me mostrou que teimosia demais transforma pequenas dificuldades em monstros. E eu queria parar de alimentar esses monstros. Terminei as anotações e fechei o caderno com um leve suspiro. Depois caminhei até a janela do quarto e abri um pouco mais as cortinas. O sol entrava forte, iluminando a cama, o guarda-roupa antigo, os retratos que mantenho na prateleira. Parei diante de um deles, uma foto minha, tirada há uns 20 anos, durante uma viagem para o interior. Eu estava mais forte, mais firme, com aquele olhar de quem não precisava pensar duas vezes antes de subir uma ladeira. Passei o dedo sobre o vidro, sentindo uma pontinha de nostalgia. Não uma tristeza profunda, mas aquele tipo de saudade boa, a saudade de quem fomos e que, de certa forma, ainda somos por dentro. Saí do quarto e voltei à cozinha para preparar um almoço simples. Cortei alguns legumes, coloquei um pouco de arroz para cozinhar e deixei o frango no fogo baixo com temperos suaves. Enquanto a comida preparava, o cheiro foi se espalhando pela casa. Cheiro de comida fresca, cheiro de esforço, cheiro de cuidado. Cozinhar, para mim, sempre foi um gesto automático, mas ali eu fazia com intenção. A verdade é que eu nunca fui um cozinheiro habilidoso, mas sempre gostei desse processo de transformar coisas simples em algo que alimenta. Enquanto mexia a panela, senti uma fisgada leve na lombar. Abaixei um pouco o ritmo, coloquei a colher na pia e me apoiei no balcão. Não era uma dor que me derrubava, mas um aviso. Meu corpo dizendo, calma. Vá com cuidado. Respirei fundo, estiquei devagar as costas e senti o músculo relaxar. A fisgada passou, e eu retomei o movimento com mais suavidade. Percebi, ali, o quanto havia ignorado esses avisos ao longo dos anos. Antes, eu teria continuado como se nada tivesse acontecido, até a dor aumentar. Hoje, decidi ouvir. Decidi responder com respeito. Quando o almoço ficou pronto, sentei à mesa e comi devagar, evitando pressa. Parecia que tudo na minha rotina estava pedindo para desacelerar, para ser vivido com mais presença. Talvez esse fosse o maior aprendizado, perceber que meu corpo agora exigia outro tempo. Um tempo mais maduro, mais atencioso, mais gentil. Depois do almoço, lavei a louça com calma. O barulho da água, da esponja contra o prato, tudo parecia formar uma pequena trilha sonora do cotidiano. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não senti aquela urgência de terminar logo. Apenas fiz, no meu ritmo. Quando terminei, fui até a varanda mais uma vez. O sol da tarde começava a mudar de cor, ganhando um tom mais quente. As sombras das plantas se projetavam no chão, dançando devagar ao vento. Sentei na cadeira e deixei o corpo relaxar. As pernas ainda tinham um cansaço persistente, mas havia uma espécie de leveza na fadiga. Não era o cansaço de quem está se esgotando, mas o de quem está se reconstruindo. Enquanto olhava para o céu, senti que uma paz suave se espalhava dentro de mim. Nada grandioso, nada espetacular. Apenas paz. Uma paz que vinha do simples fato de ter feito algo por mim naquele dia. De ter dado um passo. De ter respeitado meu ritmo. De ter cuidado do meu corpo como eu deveria ter feito há anos. E, sentado ali, com o sol tocando meus ombros e o vento leve brincando com as folhas do manjericão, percebi que meu corpo, tão cansado e teimoso quanto eu, ainda estava disposto a andar comigo. Ainda estava disposto a tentar. E eu, finalmente, estava disposto a ouvir. Fiquei ali na varanda por mais alguns minutos, deixando que o silêncio da tarde penetrasse devagar no meu peito, como quem deixa uma água morna correr pelos ombros depois de um dia longo. A brisa vinha suave, trazendo o cheiro distante de alguém cozinhando alguma coisa gostosa em outro apartamento, alho dourando, talvez cebola refogada, aquele aroma que sempre faz a gente lembrar de alguma parte boa da vida. Respirei fundo, deixando esse cheiro entrar pelas narinas e descer pelo corpo inteiro, como se alimentasse não só o estômago, mas também a memória. Com o corpo mais relaxado, comecei a observar a rua lá embaixo. Vi crianças brincando de bola, correndo com aquela energia infinita que só a infância tem. Vi um rapaz passando de bicicleta, equilibrando uma sacola enorme entre os braços. Vi uma senhora com um lenço no cabelo carregando duas sacolas pesadas, mas caminhando com um ritmo firme,
quase orgulhoso. E eu me peguei pensando no quanto o movimento é uma forma de liberdade. Talvez a forma mais básica e mais poderosa que existe. A habilidade de ir e vir, de subir uma escada, de descer uma rua, de alcançar uma prateleira, tudo isso só parece simples até o momento em que deixa de ser. Encostei a cabeça na parede e fechei os olhos por um instante. Senti minhas pernas pulsarem levemente, um cansaço quente, quase agradável. Quando os abri novamente, a luz do sol já começava a perder força, ganhando aquele tom alaranjado que sempre me faz lembrar das tardes da minha juventude, quando eu ajudava meu pai no quintal de casa. Ele me ensinou a importância de cuidar das coisas com paciência, das plantas, das ferramentas, do corpo. Lembro dele dizendo que tudo que é vivo precisa de atenção. E naquele momento percebi que eu tinha esquecido dessa lição por muitos anos. Levantei da cadeira devagar, espreguiçando os braços com cuidado. Senti o estalo dos ombros, o corpo despertando de um breve descanso. Caminhei até a sala e peguei o pacote da farinha funcional que tinha comprado mais cedo. Li o rótulo com mais calma, tentando entender direito como usar aquilo de um jeito que se encaixasse na minha rotina. Talvez no café, talvez no lanche da tarde, talvez misturado num iogurte. Não sou de complicar a vida, então decidi experimentar aos poucos, sem criar expectativas irreais. Coloquei o pacote na despensa e voltei à sala. Me peguei pensando sobre a palavra que o médico usou, consistência. Ele não disse milagre, não disse cura rápida. Disse consistência. E essa palavra ecoava dentro de mim como um lembrete. Porque, no fundo, eu sabia que nunca faltei força, sempre faltei constância. Começava coisas e largava no meio. Fazia caminhadas por alguns dias e depois inventava desculpas. Tentava mudar a alimentação, mas acabava voltando aos hábitos antigos. Talvez porque, até agora, eu não tivesse sentido tão claramente as consequências. Me sentei no sofá e deixei as mãos repousarem sobre as pernas. O toque dos meus próprios dedos no tecido da calça me fez perceber o quão pouco eu prestava atenção ao meu corpo. Não ao corpo como aparência, mas como casa. Casa que me carrega há quase 7 décadas. Casa que sempre tentou me avisar, de jeitos diferentes, que estava perdendo sustentação. E eu, teimoso que sou, ignorei os sinais por medo. Medo de admitir a fraqueza, medo de descobrir um problema, medo de depender dos outros. Mas a verdade é que o medo não me protegeu de nada, só me manteve longe de soluções simples. Enquanto pensava nisso, senti uma sensação estranha acontecer dentro do meu peito. Não era dor, nem aperto. Era uma espécie de reconhecimento. Uma aceitação silenciosa de que eu precisava mudar não apenas o que eu fazia, mas o jeito como eu pensava sobre mim. Sobre envelhecer. Sobre cuidado. Sobre dignidade. Decidi então me levantar e tomar um banho. A água quente sempre me ajuda a relaxar, e naquele fim de tarde parecia a coisa certa a fazer. Entrei no banheiro, tirei a roupa devagar, meus ombros sempre reclamam na hora de puxar a camisa, e deixei a água cair. Fechei os olhos e senti o calor escorrer pelas costas, pelos braços, pelas pernas. Senti a musculatura relaxar, como se cada parte do meu corpo suspirasse aliviada. Aproveitei aquele momento para prestar atenção em cada sensação, o cheiro do sabonete, o som da água batendo no azulejo, o vapor subindo e aquecendo o rosto. Toquei as pernas e senti a firmeza diminuída, as fibras mais soltas, a pele mais fina. Por um instante, senti tristeza, uma tristeza leve, mas real, por perceber como meu corpo mudou silenciosamente sem que eu acompanhasse essa mudança. Mas logo essa tristeza deu lugar a um sentimento diferente, quase carinhoso. Mesmo enfraquecido, mesmo cansado, mesmo mancando às vezes, ele ainda me carregava. E talvez, pela primeira vez, eu estivesse disposto a carregá-lo de volta. Depois do banho, me vesti com calma. Coloquei uma camisa leve, dessas que uso quando quero me sentir um pouco mais confortável. Fui até a cozinha e preparei um chá mais suave, de camomila, porque eu queria terminar o dia com tranquilidade. Sentei na cadeira da varanda novamente, a mesma de sempre, e fiquei observando o céu que agora já tinha tons rosados espalhados entre as nuvens. Era uma cena simples,
mas que me alcançou de um jeito profundo. Enquanto tomava o chá, comecei a perceber uma coisa curiosa: havia dentro de mim um tipo novo de esperança. Não aquela esperança exagerada, infantil, cheia de expectativas impossíveis. Mas uma esperança adulta, madura, pé no chão. Uma esperança construída a partir de pequenos gestos que fiz ao longo do dia. Hidratação. Caminhada. Alimentação. Descanso. O começo de uma rotina. E, acima de tudo, uma decisão, a decisão de continuar cuidando de mim. Fiquei ali até o céu escurecer quase por completo. O vento ficou mais frio, e senti um arrepio percorrer meu corpo, não de medo, mas de presença. Era como se eu estivesse vivendo o fim daquele dia com mais consciência do que vivi muitos outros antes dele. E isso me trouxe uma paz que eu não sentia há tempo demais. Quando finalmente levantei para entrar, senti que não estava apenas encerrando o dia. Estava encerrando um capítulo. E dando início a outro. A noite chegou silenciosa, como costuma ser aqui no meu bairro. Fechei as janelas devagar, deixando apenas uma fresta aberta para o ar fresco circular. O apartamento parecia mais calmo do que de costume, mas talvez fosse eu quem estava diferente, mais receptivo ao silêncio, menos incomodado com a companhia dele. Acendi apenas o abajur da sala, aquela luz amarelada que sempre me dá uma sensação de abrigo, como se eu estivesse dentro de um casulo morno. Caminhei até a estante e peguei o jornal que eu não tinha conseguido ler pela manhã. Sentei no sofá, ajeitei os óculos no rosto e comecei a folhear as páginas sem muita pressa. Mas, para minha surpresa, percebi que a leitura estava fluindo melhor do que nos últimos dias. Ultimamente eu vinha sentindo os olhos mais cansados, a mente mais dispersa, como se o texto escorresse pelas linhas sem entrar em mim. Mas naquela noite, eu conseguia acompanhar as notícias com mais clareza. Talvez porque minha cabeça estivesse menos tomada pela preocupação do corpo, menos ocupada com medo. Enquanto lia, ouvi o som suave do vento balançando a cortina. Esse pequeno movimento sempre me faz lembrar de noites antigas, quando eu era mais jovem e morava em outro bairro, em outra fase da vida. Eu deixava a janela aberta e ficava deitado ouvindo a cidade respirar. Essa lembrança veio com uma nitidez inesperada, trazendo um calor no peito que quase me emocionou. É engraçado como o corpo guarda memórias que a mente esquece, e basta um cheiro, um som, um toque no vento para que tudo volte. Depois de alguns minutos de leitura, senti o cansaço chegando de maneira doce, não pesada. Um cansaço natural, daqueles que avisam que o corpo fez o suficiente e que agora é hora de descansar. Fechei o jornal, coloquei-o sobre a mesa e fiquei olhando para o abajur, pensando no quanto o dia tinha sido diferente do que eu imaginava quando acordei. Eu não esperava sentir essa mudança tão cedo, não esperava que um único dia pudesse trazer tanta reflexão. Levantei devagar e caminhei até a cozinha para beber mais um copo de água. Senti o líquido frio descendo pela garganta, e dessa vez não foi apenas refrescante, foi reconfortante. Era como se, aos poucos, meu corpo estivesse entendendo que agora eu queria cuidar dele. E ele, com uma timidez quase humana, começava a responder. Apaguei as luzes, deixando apenas a do corredor acesa, e fui me deitar. Deitei de lado, como sempre faço, e ajustei o travesseiro até sentir o pescoço relaxar. A cama estava fria, mas não desconfortável. Acomodei as pernas e senti aquele peso habitual, mas de um jeito diferente. Não era só fadiga. Era como se meus músculos estivessem dizendo, hoje você nos usou, e nós estamos aqui, vivos, despertando. Fechei os olhos e comecei a perceber minha respiração. Inspirava lenta, profundamente, expirava com suavidade. E, no intervalo entre uma respiração e outra, percebi algo precioso: não havia ansiedade. Não havia aquela tensão no peito que eu vinha carregando nos últimos meses, aquela sensação constante de que o corpo estava prestes a falhar de novo. O medo ainda existia, claro, ele sempre existe, mas estava mais quieto, mais baixo, como se tivesse adormecido. Com o silêncio do quarto, me vieram lembranças antigas, da época em que eu costumava caminhar quilômetros sem sentir peso nenhum. Lembrei de uma tarde em que levei minha filha ao parque e passei horas correndo atrás dela. Lembrei de quando ajudava meus pais na feira, carregando sacos pesados como se fossem leves.
Lembrei da sensação de força, não só física, mas vital. E percebi que, mesmo que eu nunca recupere exatamente aquele vigor, ainda posso resgatar uma parte dele, a parte que depende de cuidado, não de juventude. Adormeci mais rápido do que esperava. Quando acordei no meio da madrugada, olhei para o relógio e vi que eram 3 e pouco. Geralmente, quando acordo nesse horário, demoro muito para voltar a dormir. Mas, dessa vez, o corpo parecia simplesmente ajustar a posição, pedir um gole de água e voltar a descansar. Levantei, bebi um pouco e voltei para a cama. E, antes de fechar os olhos, senti um pequeno orgulho, aquele mesmo orgulho que surgira de manhã, por estar fazendo parte da minha própria recuperação. Quando o dia seguinte começou, eu não acordei com dores fortes, como estava acostumado. Senti rigidez, claro, mas não aquele peso esmagador que me acompanhava. Sentei na beira da cama e fiquei alguns segundos observando meus pés tocar o chão. Era como se eu estivesse reencontrando meu próprio corpo, parte por parte. Fui até a cozinha e preparei o café. O cheiro subiu gostoso, familiar, e enquanto esperava a água passar pelo filtro, lembrei da farinha funcional. Peguei o pacote, abri com cuidado e coloquei uma colher generosa no copo de vitamina que decidi repetir. Misturei devagar, observando o pó sumir no líquido, como se incorporasse algo novo na minha rotina. Tomei a vitamina na varanda, observando o céu ainda meio azul, meio acinzentado. As pessoas começavam a passar, cada uma com seu próprio ritmo, suas próprias urgências. E eu ali, vivendo meu próprio tempo, meu próprio renascer, um gole de cada vez. Percebi que o tremor nas mãos estava ainda mais discreto. As pernas ainda pesavam, claro, mas havia uma firmeza sutil nelas. Pequena, quase tímida, mas presente. Terminei a vitamina, coloquei o copo na pia e fiquei ali parado, sentindo uma coisa que eu não sentia há muito tempo, esperança sem pressa. Uma esperança que caminha ao meu lado. Uma esperança que, pela primeira vez em anos, não me assusta, me acompanha. Depois de terminar o café da manhã, fiquei circulando pela casa sem muita pressa, como quem vai retomando espaço dentro do próprio corpo. Passei a mão sobre a mesa da sala, ajeitei uma almofada no sofá, endireitei um quadro que sempre fica torto. Gestos simples, quase automáticos, mas que naquele momento pareciam parte de um ritual de reencontro comigo mesmo. Era como se cada pequeno ajuste fosse também uma forma de organizar o que estava bagunçado dentro de mim. Decidi abrir as janelas para deixar o ar da manhã entrar. Assim que o vento atravessou a sala, senti a temperatura fresca tocar meus braços, como um abraço silencioso. Minha mãe costumava dizer que casa fechada adoece a alma, e naquele instante suas palavras vieram com uma força inesperada. Talvez fosse esse o problema, eu vinha deixando tudo fechado demais, a casa, o corpo, a cabeça. E agora, aos poucos, eu estava aprendendo a abrir novamente. Fui até a estante e peguei meu rádio antigo, aquele que uso mais por afeto do que por necessidade. Liguei em uma estação de músicas calmas, que tocavam violão e instrumentos suaves, e deixei que o som ocupasse o espaço. Senti o corpo relaxar quase imediatamente, como se alguma parte tensa dentro de mim tivesse finalmente recebido permissão para soltar. Com a música tocando ao fundo, decidi arrumar a mesa da cozinha. Peguei os produtos que havia comprado no mercado, organizei as frutas na fruteira, coloquei a farinha funcional num pote de vidro. Ao fazer isso, percebi como esses objetos simples carregavam um significado novo. Não eram apenas alimentos, eram ferramentas, pontes para um caminho que eu estava aprendendo a trilhar.